Olá, tudo bem? Continuando a nossa videoaula sobre modelos lineares e funções do primeiro grau, ou funções lineares, né? Como eu disse já no final da primeira videoaula, eu resolvi dividir lá ao meio porque senão ficaria muito grande, tá bom? Então agora eu vou apresentar os dois outros exemplos que faltavam, tá beleza? Então vamos lá. Agora eu vou mostrar para vocês dois exemplos de modelos lineares, né? E como é que a gente pode resolver esses problemas aí, tudo bem? Então esse primeiro aí envolve a questão de a movimentação do ar, né? Então, à medida que o ar seco move-se para cima, ele se expande e esfria. Se a temperatura do solo for 20 graus e a altura de 1 quilômetro for de 10 graus, expresse a temperatura em Celsius com a função de altitude em quilômetros, supondo que o modelo linear seja apropriado. Ou seja, percebam que nesse caso aqui eu estou só falando para vocês que o modelo linear seja apropriado, ou seja, eu estou pensando já numa questão que é uma reta, tá? Faça um gráfico da função e que a sua inclinação, o que a sua inclinação representa e qual é a temperatura a 2,5 km de altura, tá? Então esse é um modelo que a gente vai fazer. Então, pessoal, agora vamos fazer o exemplo, né, o exemplo 2, né, para a gente entender um pouco como é que é essa questão dessa relação do problema com a questão matemática. Então, a primeira coisa é a gente já tem um problema real, né, mais ou menos, né, que é esse que fala que à medida que o ar seco move-se para cima, ele se expande e se esfria. Se a temperatura do solo for de 20 graus, a temperatura de uma altitude de 1 km for de 10 graus, expressa a temperatura em graus Celsius como função da altitude, tá? Supondo que seja um modelo linear, né, seja apropriado. Ou seja, então ele está dizendo para mim que o modelo linear, ou seja, uma função do primeiro grau, é o modelo apropriado para nós podermos entender esse problema, tá? Então, o que a gente vai fazer? Primeira coisa, nós vamos tentar construir esse modelo matemático. Para nós construirmos esse modelo matemático, nós precisamos formular as ideias. Então, primeira coisa, nós sabemos que no solo está a 20 graus Celsius, certo? Né? E que a 1 quilômetro de altitude, né? Altitude de 1 quilômetro está a 10 graus Celsius. Tudo bem? Então, olha lá. Ele falou para mim que o modelo linear dá conta de resolver esse problema. Tá, então, como é que a gente pode transformar esses dados em uma questão matemática? Então, no solo, a gente pode considerar altitude zero. Então, no solo, altitude zero. Certo? Então, com isso, eu já posso fazer uma expressão de uma forma de uma tabela. Como? Então, ó, em zero eu tenho 20 e em 1 eu tenho 10. Tudo bem? Bem, então com isso, o que a gente pode fazer? Bem, eu sei que o sistema é um modelo linear, certo? Então, que se é um modelo linear, eu tenho que f de x é igual a mx mais n. Então, olha lá. Se f de zero, o que quer dizer f de zero? F de zero, a minha resposta vai ser 20, ou seja, 20 vai ser igual a m vezes zero mais n. Então, daqui eu tenho que n é igual a 20. Tudo bem? Então, esse já é um resultado, ou seja, agora eu já tenho mais ou menos uma cara da função. Falta agora encontrar o coeficiente angular. Como é que eu vou encontrar o coeficiente angular? Olhando para esse segundo problema aqui, tá? Então, como é que vai ser? Bem, ele diz que quando eu substituo por 1, a minha resposta é 10. Então, 10 vai ser igual a m vezes 1, mais, eu já sei o valor do n, que é 20. Daqui eu faço que m é igual a menos 10. Portanto, a expressão que pode fazer uma representação desse problema, uma expressão, um modelo matemático, é esse daqui. F de x igual a menos 10x mais 20. Beleza? Então agora eu vou apagar
para nós construirmos o gráfico e responder a segunda pergunta, a terceira pergunta. Qual é a temperatura a 2,5 km de altura? Tá bom? Então vou apagar agora para a gente refazer com a questão do gráfico e a questão da temperatura ali a 2,5 km acima do Sol, tá bom? Então agora vamos fazer o gráfico dessa função, tá? Então a primeira coisa que nós temos que ter ciência é que nós estamos falando, ó, a questão é do solo, então no tempo zero, a altura zero, né? Então vamos colocar um gráfico aqui. Aqui representa a temperatura e aqui a altura, tudo bem? Então, quando o tempo for zero, nós vamos estar, ou seja, quando o tempo for zero, nós vamos estar a 20. Quando o tempo for 1, nós vamos estar a 10 graus, tá? Então, pessoal, a questão proporcional aqui é o que menos interessa, é só para a gente entender essa construção gráfica aqui, tá bom? Então, eu tenho ponto nessa coordenada 1, 10, tá? Então, eu tenho esse ponto e eu tenho esse ponto aqui. Então, o nosso modelo não fala de valores negativos, então eu começo aqui e desço. Tudo bem? Por quê? Porque ó, eu sei que por 2 pontos passa-se uma reta, tá? Isso é um dos postulados de Euclides que fala sobre isso. Então, por 2 pontos passa-se uma reta. Se o modelo é um modelo linear e o gráfico de uma função do primeiro grau é uma reta, então eu preciso de 2 pontos para formar a minha função, tá certo? Então, essa é uma função que vai decrescendo à medida do tempo, tá? Então, reescrevendo a função aqui, f de x é igual a menos 10x mais 20. Ou nós poderíamos colocar em função da temperatura. Temperatura vai ser igual a menos 10 altitude, né? Vamos colocar aqui, né? 10H mais 20. Percebam que é a mesma coisa. Então, a relação que nós temos da física com a matemática é muito próxima. Só muda algumas vezes quando nós nos referimos às questões matemáticas dentro do conceito da física. Pode observar que o meu f de x é a minha temperatura. O meu x é o meu h do exercício, tá bom? E a terceira pergunta é qual a temperatura a 2,5 km de altura? Então, para isso, nós vamos fazer o quê? Nós vamos substituir o valor aqui. Então, H é igual a 2,5. Substituindo, nós vamos ter que a temperatura vai ficar menos 10, que multiplica 2,5 mais 20. Tá? Daqui eu vou ter que a temperatura vai ser igual a quem? Menos 10 vezes 2,5 dá menos 25. Menos 25 mais 20 dá menos 5 graus Celsius. Ou seja, a 2 graus, a 2 km e meio, vamos pensar que seria o menos 5. Então nós estaríamos aqui, ó. 2,5. Pessoal, por favor, a questão da proporcionalidade aqui, se vocês fizerem no GeoGebra, fica bem melhor para vocês verem a questão gráfica. O que eu quis mostrar para vocês é que por 2 pontos passa-se uma reta. Uma reta é a representação de uma função do primeiro grau. E eu quis fazer isso no quadro para a gente poder olhar a construção matemática da coisa. Beleza? Então, vamos fazer o próximo exemplo agora. A tabela 2 já fornece uma lista média de dióxido de carbono na atmosfera medido por partes por milhão no Observatório de Mauna Loa em Hilo, no Havaí, né? De 1980 a 2012, por meio da tabela, vamos encontrar um modelo para o nível de dióxido de carbono e, com base nesses, estimar o nível médio em 1987 e fazer uma previsão para 2021.
E também a gente pode, por meio desse modelo, descobrir se é possível saber em que tempo a gente acelerar 420 ppm, tá? Então, antes de a gente falar um pouco, eu entrei no site desse observatório aqui, né? E a gente encontrou várias atividades que eles fazem, né? E como é que a gente pode trabalhar com isso daí. Então, eu estou abrindo o site aqui para a gente ver essa relação, né? Vou colocar para português, tá? Então, esse é o Laboratório de Pesquisa de Sistemas Terrestres, né? É o Laboratório de Monitoramento Global, tá? Então, aqui um pouco da história dele, né? Só para a gente dizer assim, ó, ele está na Mauna Loa, né? No lado norte do vulcão Mauna Loa, na grande ilha do Havaí, né? Tem uma altitude de 3.396 metros, né, acima do nível do mar. O observatório é uma importante instalação de pesquisa atmosférica que monitore e coleta continuamente dados relacionados às mudanças atmosféricas desde os anos 50. Tá? Então daí o que eu fiz? Eu fui peguei os dados, peguei os dados aqui para a gente só mostrar, então para vocês verem como é que é essa relação aí. Então eu vou abrir outra questão interessante aqui, ó, é que o observatório apoiou centenas de pesquisas cooperativas com universidades e organizações governamentais e nacionais e internacionais. Uma equipe de 8 pessoas opera e mantém o observatório com escritórios em Hilo, no Havaí. Tá? Então deixa eu abrir aqui para vocês os dados, para vocês verem essa questão. Então aqui eu peguei os dados, né? Então o que eles fazem? Ó, eles fazem assim, ó, no caso aqui esses dados que eu tenho é desde 1969 e eles fazem mensalmente, né? Ou até mais tempo, né? Aqui não marca a data, mas aqui, ó, nessa data de 1969 nós tínhamos 323 ppm por dióxido de carbono no ar, né? E ele vem vindo, né? Eu baixei, olha, observaram que é bastante dados que eles têm, né? Então o modelo que eu estou colocando para vocês é uma média, né? E ele tem até 2019, então aqui nós já temos 412 ppm. Isso é uma coisa que depois eu vou explicar para vocês o que quer dizer isso, essa quantidade de dióxido de carbono no ar, tá bom? Então, aí aqui no caso, né, eu fiz uma tabela, né? Eu fiz uma tabela, tá? Eu vou apresentar outros dados, porque aqui está de 84 e a gente fez aqui até um pouco mais, né? Se eu pego aqui, ó, quando eu abro pelo Excel propriamente dito, né? Eu tenho maior quantidade, eu tenho até 2012 de dados assim, então bastante dados para a gente poder trabalhar nesse sentido. Então como é que a gente vai trabalhar? Bem, vamos mostrar também como é que faz essa relação no GeoGebra e também no GeoGebra já sai direto os resultados para nós ali, então esse exercício aqui com os valores tabelados fica um pouco mais fácil de trabalhar, beleza? Então vamos abrir o GeoGebra novamente. Então para esse problema aí, a gente vai utilizar o seguinte, a gente vai utilizar a planilha do GeoGebra. Eu já me adiantei e já coloquei aqui os valores, tá? Então como é que a gente faz? Exibir planilha, aparece essa planilha aqui, tudo bem? Só que o que acontece? No nosso caso lá, as medições são de 2 em 2 anos e começam em 1980. Então eu considerei assim como a primeira medida, né? Então 1980, então primeira medida 338.7, segunda medida 351.2 até 2012 que deu 393.3, tudo bem? Então agora eu vou pedir para plotar esses gráficos, esses pontos aqui. Então eu vou selecionar todos aqui, né? E vou pedir, ó, uma lista de pontos, tá? Ele vai criar uma lista, a gente pode chamar essa lista de lista 1, só por questões de opção, né? E à medida que, ó, ele vai começar a mostrar para mim esses pontos aqui, tá? Ó lá, no ponto 1, 338.7, aí conforme a gente vai aumentando aqui, ó, 341, ele vai mostrar, já mostrou a lista para mim, ó, e ele aqui já mostra
o par ordenado, 1.338.7. Tudo bem? Agora, eu vou pedir para fazer uma... Isso aqui, quando vocês tiverem disciplina de estatística, vai ficar um pouco mais claro para vocês observarem isso daqui, tá bom? Então, mas eu vou dar uma diminuída aqui só para a gente poder ver alguns pontos, certo? Para a gente poder enxergar o que vai acontecer aqui no caso, tá? Então vocês podem observar que ela não é bem exatamente uma reta, tá? Mas isso não tem problema, tá? A gente vai ter, como o modelo fala, o modelo é uma aproximação, ou seja, não é o exato que acontece. Por quê? Pode ser que em algum determinado momento houve uma situação que houve mais o aumento de dióxido de carbono, pode ter acontecido alguma coisa diferente, por exemplo, nessa atual situação que nós estamos vivendo, né, os pesquisadores já observaram que durante o período mais, vamos dizer assim, crítico da pandemia, houve uma diminuição do dióxido de carbono, né? Por quê? Porque diminuiu a quantidade de carro, diminuiu a movimentação nas cidades, tá? Mas isso aqui a gente vai ver uma outra hora. Então eu vou pegar aqui, então eu vou analisar, eu vou marcar essa lista toda aqui, certo? Vou pedir aqui uma análise bivariada, né? Uma análise bivariada. Ele vai marcar todos os pontos ali. Eu vou pedir para fazer uma análise, certo? Aqui, ó, vocês podem observar que ele já mostra para mim, ó. Ele já mostra para mim aqui um prospecto de como seria e visualmente falando a gente pode observar que nós temos quase uma reta, certo? Então eu vou pedir aqui agora, ó, uma situação, né? E olha lá, observe que tem alguns pontos que estão coincidindo, outros pontos que não estão coincidindo. Tudo bem? Não tem problema, mas um dos melhores modelos para a gente fazer a avaliação dessa quantidade de dióxido de carbono na atmosfera é essa daqui. E quando a gente faz essa situação aqui desse modelo de regressão, ele já mostra a equação para mim, certo? Então eu vou marcar essa equação para a gente poder fazer algumas análises ali, tudo bem? Qual, por exemplo, o que vai acontecer em 2020, né? Ou seja, em 2021, se a gente continuar nessa questão, né? Ou ainda como ele coloca no exemplo lá, quanto tempo demorará para que nós tenhamos 420 ppm de dióxido de carbono na atividade, né? Então a gente pode fazer esse tipo de trabalho para a gente ver o que acontece, tudo bem? Então a ideia é mais ou menos essa dali, né? A gente pode adiantar algumas coisas ali, substituindo esse resultado aqui, e a gente vai ver o que acontece quando a gente substituir ali eu vou no quadro mostrar esse resultado para vocês, beleza? Bem, aqui o que eu fiz já, pessoal? Aqui essa questão é a seguinte, ó, eu já adiantei também e já coloquei aqui, ó, uma relação para a gente poder enxergar o que eu estou pedindo no exercício, tá? Então o que quer dizer essa tabela? Quer dizer assim, que a primeira marcação que nós temos foi em 1980, então estou chamando de 1 essa primeira marcação, em 82, 2, em 84, e assim foi indo. Em 2012, 16, que foi a última marcação que nós fizemos lá no GeoGebra, e agora eu fiz uma extensão, ó, 2014, 17, 16, 18, 18, 20 e 2020, 21. Então, o que eu preciso saber agora? Eu quero saber qual que é a quantidade de dióxido de carbono por milhões que nós temos no oxigênio na atmosfera hoje, tá? Então, o que eu vou fazer? Então, no lugar do x, eu vou substituir por 21. Então, y vai ser igual a 351 vezes 21 mais 333,54. E quando eu faço essa operação toda, eu chego que hoje, de acordo com esse modelo que nós temos, a quantidade de dióxido de carbono que nós temos é de 407,25, tá? Então, a quantidade de dióxido de carbono que nós temos hoje, então a gente pode observar uma variação muito grande disso daí. E o que isso quer dizer, né? Eu fui atrás para
poder entender um pouco melhor esse resultado e tudo mais, o que esse resultado quer dizer, o que isso influencia, né? Bem, pelo que eu li em alguns sites que falam de geografia, dessa geografia climática aí, eles falam o seguinte, que quando nós chegarmos, a quantidade de dióxido de carbono estiver próxima de 420, nós estaríamos muito próximo ao que aconteceu no período da era glacial, né? Então, pelo que eu li no enunciado, lá no artigo lá que eu li, falava assim que hoje nós estamos passando por um calor muito grande, a gente está perdendo um pouco das questões de tempo, né? As estações do tempo já não são mais aquelas, né? Mas à medida que isso vai aumentando, o que vai acontecer? Vai aumentando a quantidade de dióxido de carbono, por consequência, né? Isso vai tampando, né? Pelo menos essa é a minha interpretação, tá? Isso, por favor. Críticas, por favor, coloquem nos comentários ali. Mas a quantidade de dióxido de carbono vai começar o quê? Vai a tampar o Sol e os raios solares. E tampando os raios solares, o que vai acontecer? A Terra vai esfriar. Então a questão agora é, se nós não pararmos isso, em que ano a partir de que ano nós podemos começar a entrar nesse problema, tá? Então, o enunciado, a questão é a partir de 420 ppm. Então, o que acontece? Eu quero saber qual é o tempo que isso vai acontecer. Então, 420 é igual a 3,51 x mais 333,54. Então, passando para cá, vai ter 420 menos 333,54, que é igual a 3,51x. Então, fazer essa operação aqui vai dar quanto? Aqui deu 86,46, que é igual a 3,51x. Então agora, se está multiplicando, passa dividindo, então eu vou dividir esse valor. Então, x vai ser aproximadamente 24,6, ou seja, 25, certo? Bem, então se 21 é 2020, 22, 2022, 23, 2024, 24, 2026, 2028, ou seja, em 2028 nós estaríamos próximo exatamente do que aconteceu na era glacial. Então isso é uma coisa legal que a matemática pode trazer. Nós podemos trazer previsões sobre o assunto. Não é a melhor previsão? Pode até não ser, porque existem outras variáveis colocadas ali. Mas de acordo com os dados que nós pegamos lá no site e colocamos ali no GeoGebra, vocês podem observar que é um modelo muito bom, porque tem os pontos fora da curva, mas a curva é um bom norteador para a gente ter uma base, tá? Não quer dizer que isso vai realmente acontecer. Beleza? Bem, eu espero que você tenha gostado dessa videoaula, né? Dessa continuação da videoaula, né? Se você gostou, compartilhe com os colegas de outras universidades, né? Ou até mesmo da própria universidade, né? E como eu sempre digo aqui nesse canal aqui, né? O conhecimento é algo que deve ser compartilhado. Feito, um forte abraço para vocês e até a próxima.